Recebe a vida, a casa, a família, os sonhos, os desafios dele. De modo especial nós pedimos, Senhor, o poder do Teu Espírito para que Ele possa anunciar com ousadia, com amor, com zelo, com docilidade a palavra, Senhor. A palavra que cura e que transforma corações. Que Ele seja Teu instrumento para ensinar a nós as Tuas verdades, os Teus caminhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, sentem-se um instante. Eu quero pedir a adoração de vocês nesse momento. Eu sei que está muito quente na igreja, mas que vocês façam esse sacrifício de enfrentar o calor e acolher essa última pregação, que é muito importante, que vai trabalhar de um ponto imprescindível para a conversão sincera, que é a reconciliação com o próximo, a comunhão fraterna. Eu fui tocado por uma música que o Leandro cantou lá no retiro da liderança de Tianguá, né? Aquela música também antiga, né? Que falava de comunhão fraterna, como é bom e agradável para irmãos viverem unidos. Naquele momento eu senti, a pregação é do Leandro e a pregação é sobre comunhão fraterna. Então por isso que ele está aqui, por um chamado de Deus, certo? Aqui, Leandro, não é só o conselho. A gente chamou o coordenador de cada ministério e o coordenador chamou uma outra pessoa que é uma espécie de braço direito, de suporte dele, e os 6 coordenadores de grupo de oração. Amém. Bendito seja Deus, meus irmãos, por tudo isso. Bendito seja Deus. Então comecemos com a palavra do Senhor. Tomemos a palavra do Salmo 132. Salmo 132. É através desse salmo que o Senhor vai nos falar. O Senhor, através da sua palavra, nesse momento, Ele vai renovar e curar o nosso coração, para que nós possamos amar. Curar o nosso coração que precisa viver aquilo a que é chamado. Através de sua palavra, o Senhor, nesse momento, Ele irá saciar a sede do nosso coração. Salmo 132. Salmo 132. Amém? Amém. Vamos saboreá-lo versículo a versículo, meus irmãos. Oh, como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. É como um óleo suave derramado sobre a fronte e que desce para a barba de Arão, para correr em seguida até a orla de seu manto. É como o orvalho do Hermon que desce pela colina de Sião, pois ali derrama o Senhor a vida e uma bênção eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, no comecinho desse salmo, na primeira parte do versículo 1, nós nos encontramos com a alegria desse salmista que diz: ó, como é bom, como é agradável. Mais do que uma expressão de alegria, mais do que um recurso textual, o salmista descreve para nós uma experiência de Deus e uma experiência em Deus. Não é somente uma euforia, não é somente uma expressão alegre. Ele descreve para nós. E alguém poderia dizer: Leandro, é lógico, é a palavra de Deus, sim, é verdade, mas nós precisamos ser chamados, é preciso que nossa atenção seja chamada. O que o salmista irá nos descrever é uma experiência de Deus e uma experiência em Deus e uma experiência com Deus. Meus irmãos, é bem verdade que o nosso coração tem sede do amor de Deus, sede do amor da pessoa
pessoa de Deus. Mas é uma verdade que nós nos esquecemos com uma facilidade imensa. O nosso coração tem sede também do amor de Deus, que é manifestado através do irmão. E quantos dos nossos corações não estão doentes e não os padecem de uma grande sede, porque não recebem o amor de Deus a partir da experiência fraterna, a partir da experiência de encontrar Deus no outro. E é essa experiência que o salmista descreve. Ó, como é bom! E esse bom não é somente para dizer, o bom e o agradável não tem aí o mesmo sentido, não. Vamos aprofundar o sentido dessas duas palavras bíblicas. Ó, como é bom! Ó, como faz bem! Ó, como é saudável! Ó, como é salutar! É saúde, é salvação, é bom. Como é bom! Isso ficou claro? Ó, como é agradável! Ó, como tem sabor! Ó, como tem presença de Deus! Ó, como tem unção! Essa é a experiência que esse salmista descreve para nós. Meus irmãos, uma pergunta. Os nossos grupos de oração, vocês conseguem perceber se nos nossos grupos de oração há adoecimento espiritual? Sim. Tem. Eu posso dizer sem medo de errar que uma das grandes fontes de adoecimentos espirituais dos nossos grupos de oração talvez estejam no fato de que a vida fraterna precisa ser restaurada, de que precisamos ser curados para amar. Há grupos de oração nossos que não têm mais sabor, não se encontra mais sabor, vivacidade. Sim ou não? Sim. E a grande causa talvez esteja, meus irmãos, no fato de que a vida de amor fraterno precisa ser restaurada. E isso aí é sério, porque o Senhor, em uma das passagens do Evangelho, vai dizer: vós sois o sal e a luz do... Se o sal perdeu o sabor, para que servirá? E não há pontífice que mais tenha exortado a respeito da vida fraterna, a respeito do encontro com o próximo, que o Papa Francisco. Exortar, e não cansa de exortar: amem, tenham misericórdia, encontrem-se, perdoem, reconciliem, porque ele sabe que o coração humano não viverá plenamente como homem de Deus e amigo de Deus que ele é, se quiser viver somente a experiência de um intimismo, eu e Deus, Deus e eu e Deus, Deus e eu. Isso tem que ser vivido, é verdade. Mas amor de Deus também se recebe, e com o amor de Deus também se faz experiência através da vida fraterna. Deus me toca agora no coração para partilhar com vocês. Meu povo, ai Jesus, quem convive comigo, né, Robério, sabe que eu sou um leão enfurecido. Não parece, né? Você olha para mim assim tão manso, né? Eu digo assim que eu sou, não estranho como eu vou dizer, que eu sou aquele cão bravo, muito amado por Deus, que o Senhor colocou a coleira da misericórdia. E nós temos um irmão muito santo que me vence, que me constrange. A manifestação de Deus no coração desse homem me quebra o coração. Se chama Zé Raimundo, meu coordenador. De uma paciência, de uma doçura, de uma mansidão que vence qualquer arrogância, qualquer orgulho. E olhe, deixa eu me fazer lembrar aqui de uma certa situação que eu, naquelas minhas indignações farisaicas, sabe aquele irmão que é assim bem indignado, chega, reclama, Leandro Costa, isso aqui está errado, isso aqui não pode. Aí Zé Raimundo começou a falar: meu irmão, mas desse jeito, né?
aquele até entonação de voz, meu irmão, mas não será melhor assim, 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 assim? Aí as flechas de Deus, pá, pá, e o coração sendo aquebrantado. Nós precisamos de todos os dons de Deus na nossa comunidade. Olhe para o seu lado, que você tem um dom único de Deus ao seu lado. E esse dom é um dom único e indispensável para a comunidade, para o seu grupo de oração. Cada um com a sua maneira de ser, com a sua santidade. É necessário, indispensável. Não se repetirá este dom que está ao seu lado. E é perigoso Jesus Cristo passar na pessoa desse irmão e nós não darmos conta disso. E nós perdemos muitas graças. Quantas vezes Jesus já não deve ter passado na pessoa do dom de muitos irmãos e nós, por causa de nossas feridas, orgulhos, arrogância, falta de humildade, deixamos Jesus ir embora. E Jesus foi-se embora. Mas o bom de Deus, o Senhor, que não desiste de nós, hoje está nos exortando nisso. E eu bendigo a Deus pelo dom de cada um dos meus irmãos, porque cada um me edifica de uma forma. De uma forma. Eu poderia falar e louvar a Deus na pessoa de muitos irmãos da minha comunidade de Tianguá. Bendizer. Por quantos irmãos você é capaz de bendizer, meus irmãos, e louvar a Deus? Pela manifestação de Deus na pessoa desses irmãos. Sabe por que muitos de nós nos cansamos dos nossos grupos de oração? Porque nós precisamos descobrir cada vez mais as manifestações de Deus em cada figura, em cada pessoa que nós convivemos, inclusive naqueles que nós desprezamos. Ah, é um bobinho, bichinho velho, tem nem dom. Nós temos essa tendência maliciosa, precisamos assumir isso. Nós admiramos quem pega no microfone, nós admiramos quem tem oratório, nós admiramos quem toca instrumento, mas nós não prestamos atenção em quem varre o chão, nós não prestamos atenção em quem está na cozinha, nós não prestamos atenção naquela pessoa humilde dos serviços gerais. Veja lá, se bem que estar nos serviços gerais não significa humildade, me desculpe. Perdão. Nem estar na música, nem estar na pregação significa também santidade. Ok? Mas quantas vezes nós desprezamos as palavras simples e as manifestações corriqueiras de Deus que nos aparecem? Outro dia, num dos evangelhos passados, o Senhor nos dizia: um profeta não é aceito na sua terra. O que é que o Senhor queria dizer com isso, meu irmão? Tem gente que toma essa palavra de Jesus e se indigna. Eu não sou aceito. Um profeta não é aceito na sua terra. Não é isso não, meu irmão. Calma aí, deixa eu explicar. Nós esperamos as manifestações de Deus somente nas coisas extraordinárias. Mas Deus está se manifestando naquilo que é comum. Naquele irmão mais simples. Naquele que talvez a comunidade não dê nenhuma voz. Todos os dons de Deus são indispensáveis. Obrigado, irmã. Todos os dons de Deus. E esse amor ao próximo, meu irmão, é algo tão sério para Deus. Tão sério, meus irmãos queridos, que Jesus, antes de eu partir para a questão do amor do Senhor presente nos mandamentos, você me fazia lembrar de uma coisa interessante. Nós nos escandalizamos muitas vezes com as brigas, dissensões, dificuldades que existem entre nós, mas nós não deveríamos escandalizar com os conflitos. Sabe com o que nós deveríamos nos escandalizar? Com a falta de perdão e com a falta do remédio dos nossos conflitos. Porque conflito sempre vai haver. O escândalo
E a nossa indignação deveria ser a falta do perdão entre nós, o botar a poeirinha debaixo do tapete e não resolver. Isso sim. Isso me fazia lembrar, quando eu me preparava para esse momento, de uma história de São Bento. Contam que o São Bento e os irmãos estavam em certa ocasião em um jantar, e no momento do jantar, São Bento, como prior da casa, foi para anunciar a bênção da refeição. E assim que ele abençoou a mesa, a taça de Bento quebra. E o discernimento veio logo. Havia envenenado a taça de São Bento. Quando o irmão que envenenou a taça viu a manifestação de Deus em proteção a Bento, correu. Bento correu atrás. Se você tivesse, o que você ia imaginar? Diga aí para mim. Vai levar uma pizza de rosário. Eita, rosário de São Bento grande, a desconta é grande. O que mais vocês imaginariam? Esse está expulso da comunidade, né? Mas para o espanto de todos, Bento correu atrás do irmão. Quando cansaram ambos e pararam, o irmão esperou aquela reprimenda. Bento olhou para ele e disse: meu irmão, tu estás perdoado. Vamos recomeçar tudo de novo. Meu irmão, tu estás perdoado. Vamos recomeçar tudo de novo. Quantos já botaram veneno na sua taça, no cálice que Deus lhe deu? De quantos você foi atrás para começar? De quantos eu fui atrás para começar tudo de novo, meu irmão? Nós somos uma geração de uma época que não se encontra mais. Eu acho muito... Louva a Deus! Eu tenho louvado a Deus esses dias porque a renovação carismática parece-me que está voltando a batalhar pelos retiros. E os retiros devem ser espaços de encontro verdadeiro, onde o irmão encontra-se com o outro, onde o irmão separa-se da zoada do mundo para ouvir a voz do próximo, para ouvir o coração do outro, para encontrar-se realmente com o outro e sair de si. Eu lhe pergunto esses dias: você tem se encontrado com seus irmãos mesmo? Isso não é uma ideia minha, é uma profecia, um apelo do Papa Francisco, a teologia do encontro. Encontrem-se, encontre Deus no outro. Nós estamos entupidos de zoada, rede social, preocupação. Outro testemunho. Por favor, se alguém descobrir os personagens dessa minha história, guardem comigo, por favor, tá bom? Eu tinha muita dificuldade de convivência, Roberto, com uma colega profissional, enfermeira. E Deus dobrou o meu orgulho. Meus irmãos, o ano passado, o que eu dizia de coisa dessa mulher, em termos de crítica, não era brincadeira. Crítica a profissional. Até porque eu não tinha convivência para conhecer a pessoa. Eu não tinha tido oportunidades de encontro e convivência. Dizendo: que mulher tirana, que mulher que só escuta aos que lhes convém. E aí o Senhor fez o seguinte comigo: eu fiquei desempregado e precisei de emprego. Agora eu estou entendendo as portas fechadas, viu, irmão? Bati na porta, gente, eu saí fazendo aquela rota da serra todinha. Porta fechada, porta fechada, porta... A princípio, só para vocês esclarecer, eu sou enfermeiro. Porta fechada, porta fechada, porta fechada, de Ubajara a Carnaubal. Porta fechada. Emprego de enfermeiro nenhum. E o Senhor me fez ir trabalhar numa escola, que por sinal esta colega aposentada também está trabalhando. E eu comecei a descobrir alguém totalmente diferente do que a minha imaginação, que necessita de cura, me dizia que ela era. Porque é esse o grave problema. A imaginação da gente é a louca da casa.
Vai dizer Santa Teresa d'Ávila. A gente imagina muita coisa dos irmãos que eles não são, meu povo. Eu descobri uma pessoa de um coração solidário imenso. Eu descobri uma mulher que foi capaz de passar, porque ela soube dos comentários que eu fiz, pela raiva que teve de mim, olhar para mim, recém-casado, e dizer: ele precisa de emprego. Ele disse muita coisa comigo, mas ele precisa de emprego, porque senão o casamento dele vai estar numa dor e numa crise muito grande. E foi capaz de cutucar a dona da escola e dizer: olha, contrata esse rapaz, seja providência na vida dele. Descobri uma pessoa que olhou para mim e disse assim: você ainda não sabe o potencial que tem, você precisa confiar em si próprio. E meus irmãos, mordi a língua, caí do cavalo. Que vergonha! Já fui para diante do Senhor diversas vezes nesses dias de quaresma, eu vou mais pedir perdão a Jesus, porque digo: Jesus, eu preciso ser muito vagaroso nos meus julgamentos. Até porque, Senhor, o julgamento não cabe a mim, juízo não cabe a mim. O que cabe a mim, Senhor, porque vivo de misericórdia, é ter misericórdia. Meu povo, a gente esquece que a gente vive da misericórdia e vive de misericórdia. A nossa dívida perante Deus era imensa, incalculável. E nós ficamos cobrando dos outros quinquilharia, mesquinharia. É verdade. Precisamos pedir a Deus todo dia que nos dê essa consciência. Senhor, o que eu cobro do outro é uma coisa lícima. Irmãos, vamos promover entre nós o encontro, verdadeiros encontros. Vencer, passar por aquela cruz da gastura, porque, sabe, gente, eu começo a falar por mim, essa é uma cruz que eu tenho que passar cada vez mais, de sentar e prestar atenção no outro. Descrever para você como isso é real. Mesa de refeição, isso deve ter acontecido esses dias, Mário Roberto. Todo mundo conversando, aquelas pessoas que conversam assim, ó. Um aqui, o outro aqui, o WhatsApp aqui, ó. E aí, tu viu, fulano? É assim, irmão. Que encontro está havendo aí? Deveria haver na renovação cursos sobre escutatória. Não só sobre oratória, mas sobre escutatória. Nós nos encontramos pobremente, meus irmãos, e fracamente. Não há encontro. Ora, meus irmãos, se nós temos dificuldade de escutar ao irmão que vemos, o que não dirá é ao Deus que não vemos e que precisamos encontrar na escuridão da fé. Ai, 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 Senhor Jesus, né? Mas vamos lá, vamos vencer isso, com toda a graça de Deus. Eu dizia que o Senhor levava muito a sério o amor ao próximo. É tão assim que, ao falar sobre os 10 mandamentos e sobre a perfeição da lei, o Senhor resumiu. Não sei se vocês sabem, mas quando o Senhor deu as tábuas da lei a Moisés, quantos mandamentos tinha na primeira tábua? Desafio.